vibrando em nossas mentes. Quanta luz. Estamos aqui já apostos, ajeitando talvez, podemos assim dizer, os últimos detalhes, enquanto as pessoas vão aí conectando os seus aparelhos, e vamos ouvindo um pouco desta canção para facilitar a nossa concentração, para facilitar esse processo de harmonização, né? Não somente com a gente mesmo, mas com toda a equipe, com todo o grupo de estudo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. A gente vai ouvindo essa canção e tentando justamente entrar neste ambiente fluídico preparado pela espiritualidade para nós iniciarmos o estudo dessa noite. Boa noite, aí o nosso amigo Cláudio Honor já mandando aí seu boa noite. Boa noite para todos que estão aqui participando. Eu falo sempre, é muito bom, excelente poder contar com essa participação de vocês nesse sistema que, querendo ou não, é um sistema novo, né? É algo diferente para nós que não estávamos acostumados muito a isso, acostumados àquelas sessões nas casas espíritas. A gente chega, a gente conversa, a gente abraça, a gente sorri, e agora a gente está tendo que se adaptar, né, a esse sistema. Tá aí os nossos companheiros chegando, o Reinaldo, nosso querido amigo lá de Pirassununga, a Sônia, Celeida, a Lídia lá de Itamogi. Olha que delícia poder participar desse estudo com vocês. Leda Lovato, boa noite também para você e para todos que estão aí. A Diane também já aparecendo, nosso amigo Paulo Henrique também já se apresentando. Está faltando apenas alguns segundinhos para nós fazermos a nossa prece. Vamos curtindo um pouco essa música, que com certeza nos ajuda a nos harmonizarmos como sempre. Sobretudo para nós estudarmos a doutrina espírita, essa doutrina dos espíritos. São tantas informações. E olha que interessante, né? Estamos aqui nos interagindo, gente de diversas partes. Patrícia, boa noite, Patrícia. Pessoas de diversas partes, diversas cidades diferentes. É a oportunidade, sim, de nós irmos conversando, de nós endereçando este nosso abraço particular, né? Um abraço virtual para todos esses nossos grandes amigos e pessoas que nos ajudam a estudar essa doutrina maravilhosa. Então vamos iniciar os nossos estudos, iniciando justamente pela prece. Vamos diminuir aqui o volume do nosso som. Isto. Bem, gostaria então nesse instante de convidá-los, se possível, fechar os seus olhos alguns segundos, procurando olhar para dentro de nós, nessa viagem interior, nos redescobrir. Hoje, por exemplo, nós iniciaremos o estudo da Gênese. A Gênese como origem. E a nossa origem? Já paramos para indagar? Temos duas origens. Temos a origem espiritual, temos uma origem material. E olhando para o nosso próprio interior, nós podemos identificar as duas origens e agradecer. Agradecer aqueles que contribuíram fisicamente para que estarmos envergando um corpo. E aqui vai inclusive a gratidão
ao trabalho daqueles engenheiros celestes que há milhões de anos projetaram essa estrutura que nós envergamos hoje. Que estrutura maravilhosa! E a nossa gratidão a Deus, Criador dos criadores, o Criador de tudo que existe. E podemos dizer o Criador único desta essência espiritual, deste princípio inteligente que nós somos. E assim, nesta sintonia, com essa harmonia e num perfeito equilíbrio, espírito, perispírito e corpo, que iniciemos o estudo desta noite. Muita paz a todos, queridos companheiros, para esses nossos trabalhos. Aqui, tem mais pessoas aqui aparecendo, chegando, nos cumprimentando, a Maria do Carmo, Donizete, boa noite para todos vocês. Depois a gente cumprimenta-os, lembrando, ou melhor, citando nominalmente cada um de vocês, porque vocês são muito importantes para este projeto que a Aliança Municipal Espírita, aqui de São Sebastião do Paraíso, resolveu iniciar. Bem, gente, nós, como vocês puderam já perceber, e se tiver alguém que está iniciando hoje esse nosso estudo, nós já iniciamos desde a semana passada o estudo das obras de Kardec. Começamos pela própria sequência das suas publicações e hoje, fechando este primeiro ciclo ou a primeira semana de estudos, nós vamos falar do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E a partir da manhã a gente retoma, né? Começamos o primeiro livro dos Espíritos, nós vamos retomar de onde nós paramos para esta nossa sequência. Então hoje nós vamos ver a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Bom, eu gostaria já inicialmente pedindo desculpas a alguns de vocês pelo que nós vamos abordar. Porque eu sei que tem pessoas que talvez sejam contra, mas eu não poderia me furtar a essa informação ou de lhes passar esta informação. Não sei se vocês sabem, mas principalmente desde 2018, o movimento espírita tem se deparado com uma polêmica sobre essa obra, a Gênese, e sobretudo sobre a 5ª edição. Não sei se vocês sabem, mas as traduções nossas hoje, praticamente todas, de todas as editoras, elas são traduções da 5ª edição da Gênese. E essa 5ª edição da Gênese, ela foi editada em 1872, mais ou menos 3 anos após o desencarne de Allan Kardec. E, segundo algumas pessoas, posso aqui citar, capitaneada principalmente pela Simone Privato, que escreveu um livro chamado O Legado de Kardec, ela levanta algumas questões relativas a uma adulteração, supressão e alguns pontos da Gênese entre a 4ª edição, que foi de 1868, quando Kardec ainda estava vivo, para a 5ª edição de 1872. Ela fez um trabalho de pesquisas, ela procurou diversos livros, diversos originais em diversos locais. Por exemplo, ela mora na Argentina, ela começou pela Argentina, inclusive com alguns livros até mesmo autografados por autores daquela época. Então ela foi fazendo assim um trabalho, justamente como ela mesmo diz, partindo de uma pergunta que alguém lhe fez, que queria fazer uma tradução para o espanhol e pediu orientação para ela. E de repente ela falou, opa, peraí, vamos ver então, vamos analisar.
E diante daquele questionamento, ela saiu a pesquisar. Saiu a pesquisar e se deparou com algumas diferenças nessas edições, principalmente da quinta edição. Então ela foi, levantou dados, foi na França, foi justamente onde são depositadas todas as obras, e ela escreveu esse livro, O Legado de Kardec, e justamente nessa obra ela vai levantando essas diversas alterações que para ela foram incluídas a partir da quinta edição e sem a autorização ou os estudos de Kardec. Então, essa é a polêmica. Ela trouxe, pelo que nós sabemos e algumas pessoas já informaram, algumas federações, por exemplo, da própria Argentina, da Colômbia, salvo engano, da própria França, estão já se adaptando e procurando fazer a tradução apenas e tão somente da quarta edição, que foi aquela que publicada por Kardec, a última edição publicada por Kardec, tá? Então, isto é as informações que nós possuímos. Mas, vou trazer aqui o outro lado. O Brasil, principalmente, não adotou esse posicionamento. E palavras principalmente de Cosme Massi, que é um dos grandes estudiosos de Kardec aqui no Brasil, inclusive o responsável pelo IPEAC e pelo Kardecpédia, onde ele traz todas as obras, ele traz as obras no original ou em diversos idiomas, depois fiquem aí à vontade para vocês pesquisarem. Ele foi consultado sobre essa polêmica, e ele leu o livro da Simone Privato, e numa entrevista ele falou, olha, tem alguns pontos que eu concordo e alguns pontos que eu discordo. Principalmente nos pontos em que ele concorda, ele disse que ela conseguiu, pelo menos para ele, demonstrar que, com certeza, a quinta edição de 1872, ela não foi levada à publicação por Kardec. Isso ela conseguiu provar para Cosme Massi. Mas ele não se convenceu dessas alterações ou adulterações que ela fala que existe no livro A Gênese. Tá? Ela pega atas de reuniões da Sociedade Anônima que assumiu a direção de todos os trabalhos depois do desencarne de Kardec, e alguns provam que não, Kardec já estava com essas alterações prontas, isso fazia parte dos estudos dele, ele só não teve tempo de publicar. Então o livro dela está aí, depois se vocês quiserem, O Legado de Kardec. Mas o Cosme Massi diz que ele particularmente não se convenceu dessas informações e de que realmente a Gênese da quinta edição esteja totalmente adulterada, ok? E dizem que as adulterações são substanciais. Lógico, no decorrer dos nossos estudos, se houver alguma necessidade, eu posso até trazer algumas informações para vocês. Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso no momento. Vamos buscar a essência da doutrina espírita. E, sobretudo, alguns pontos mais específicos a gente busca na fonte, que é justamente a Revista Espírita. Porque lá na Revista Espírita, Kardec foi trazendo as informações dos conhecimentos e isso ele foi repassando para as suas obras. Tá? Então, só para falar para vocês que vocês vão se deparar hoje, provavelmente, com essas duas informações. Ok? Tá? Então tem inclusive um participante aqui, o Alexandre Ribeiro, está falado aqui que já tem sido revisado e as anotações acrescentadas foram após Kardec desencarnar, mas são dele próprio. Mas só para falar para vocês que existem essa polêmica e vocês podem se deparar com esse tema. Se deparou com esse tema, só lembrar, opa, o Ed já comentou sobre isso. A postura que vocês vão adotar, fiquem tranquilos, fiquem à vontade, ok? Então, feitas essas considerações que eu não poderia me furtar a passar para vocês, para que vocês ficassem sabendo, vamos dar uma olhada então naquilo que nós poderíamos hoje, a título de introdução, porque nós estamos fazendo a introdução hoje deste importantíssimo livro. E é claro, como é que nós iniciamos um estudo ou a leitura de um livro?
a gente começa, como sempre, pelo título. E, gente, pelo título, o que vocês poderiam depreender do que Kardec trouxe? Vejam o título: A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Bom, eu, particularmente, extraio do título do livro que ele ele está dividido em 3 partes. Ele vai ter uma parte que ele vai falar da Gênese, ele vai ter uma outra parte que ele vai falar dos milagres, e tanto é que existe essa partícula aditiva: a Gênese, os milagres e as predições. E um outro capítulo para falar das predições. Então, logo quando a gente pega o título, nós somos levados a concluir que o livro trata de 3 coisas distintas. Por que nós estamos falando isso? Porque o título não é apenas a Gênese. Tem muitas pessoas que falam a Gênese, ela vai falar justamente da origem. Sim, talvez o significado mais utilizado para a Gênese significa origem, tá? O início, como que as coisas começaram. Mas a Gênese não se resume exclusivamente a isso. Por isso que ele traz o título: é a Gênese, os milagres e as predições. E este livro, nós poderíamos dizer que ele tem algo especial. Como é que nós poderíamos chamar? Seria o fechamento da obra de Kardec, porque foi a sua última grande obra, justamente para completar a codificação da doutrina espírita. Então ele tem uma participação ímpar. Por quê? Porque quando Kardec escreve, ele já tinha feito todos os levantamentos, todos os seus estudos, ele já dispunha de todas as informações que ele precisava para escrever a obra. Então, como uma obra fechando um ciclo de toda uma ciência, de toda uma doutrina, poderíamos dizer que ela tem um gostinho especial. Tá? Então, bom, essas 3 partes nós vamos ver depois uma por uma, tá? Detalhadamente cada uma, se possível. Lógico, não vamos ficar muito presos a leituras para não ficar cansativo. Nosso tempo a gente vai sempre procurar mantê-lo para facilitar para todos vocês. Mas, o que eu queria chamar a atenção é que, como a gente começa sempre pelo título, em algumas obras nós vimos subtítulos. Aqui no livro, A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, Kardec, ele não traz um subtítulo, mas ele coloca na página de rosto do seu livro, e aqui posso dizer com muita tranquilidade, isso está na página de rosto de todos os originais, de todas as edições, tá? Principalmente da 4ª, que é a última publicada por Kardec, e da 5ª. Então, este resumo ou a síntese do que consta no livro está em todas as edições. E Kardec traz a síntese do que vai ser estudado neste livro aqui na página de rosto. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, tá? Aqui aparece um pouquinho a imagem espelhada, mas está justamente nessa parte. E eu também não sei se vocês já tiveram a curiosidade de se debruçar sobre a página de rosto do livro A Gênese. Vamos ver essa síntese que Kardec traz para nós? Veja que interessante. Ele diz o seguinte: são 4 frases. E lembram, nós falamos que a Gênese ela está sintetizada, pelo menos pelo seu título, em 3 partes. A Gênese, o início, a origem, os milagres e as predições. Mas Kardec faz uma síntese em 4 frases. Olha que interessante. Mas espera aí, se tem 3 partes, como é que ele fez a síntese em 4? Basta nós identificarmos essas frases, ou através dessas frases, o que ele quis nos dizer. Vejam, se me permitem, posso ler
de trás para frente? Posso começar da última? Vejam, a última frase dessa síntese que Kardec coloca diz o seguinte, ó: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Gente, como é que nós poderíamos tirar uma síntese disso? Alguns vão dizer assim, poxa, eu já li, já estudei a Gênesis, mas eu não consegui chegar numa conclusão dessa. O passado e o futuro são um presente para Deus? Sim. Essa frase sintetiza justamente essa última parte do livro A Gênese, onde Kardec vai falar das predições. E como que Kardec vai expor isso para nós? Tá? Nós estamos fazendo só uma introdução, só um aperitivo. Como é que ele vai fazer? Ele vai pegar, nessa última parte, assim como fez nas outras, ele vai pegar e vai subdividi-la. Num primeiro momento, ele vai trazer toda a teoria da presciência. Ele vai explicar o que é presciência, como que nós podemos analisar, como é que nós podemos concluir, seria realmente possível alguém ter acesso a passado, presente, futuro? Não, passado tudo bem, nós já vimos, ele está registrado e registrado muito bem na nossa memória. Inclusive tem aqueles que quiserem também por curiosidade, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, ele traz uma das partes, logo ali no seu início, quando eles vão resgatar o padre Domênico das regiões inferiores, eles utilizam uma clarividente lá do plano espiritual para, se aproximando dele, ter acesso ao seu passado, ou melhor, aquilo que está registrado na sua memória, para poder o quê? Facilitar o seu arrependimento, para buscar dentro de si o arrependimento. Então, não é esse tipo de passado que nós estamos falando. O que ele fala aqui na presciência é justamente que Deus, ou para Deus, tudo é presente. E essa teoria da presciência, Kardec vai explicar como é que ela funciona, como é que ela é, e ele ainda vai dizer, ou nós podemos concluir com ele ali, e a gente vai verificar isso depois, que somente os espíritos puros poderiam ter essa presciência. Poderiam ter essa presciência, por quê? Porque Kardec faz um comparativo excelente quando a gente começa a olhar as coisas de cima. Nós enxergamos além daquela pessoa que está ali. E quando a gente enxerga de cima, você consegue identificar o caminho percorrido, onde a pessoa se encontra e o caminho que ele ainda tem para percorrer. E nisso tem alguma coisa de passado, presente ou futuro? Ou você consegue ver tudo ao mesmo tempo? Mas vamos deixar para a gente ver essa parte depois. Lá, só explicando para vocês que Kardec faz isso. Ele traz a teoria da presciência e depois ele vai explicar as predições que constam no Evangelho e as predições que os Espíritos trouxeram, para depois concluir com muita propriedade. Cuidado, desconfiem de qualquer espírito ou pessoa que traga alguma data precisa para vocês, fazendo inclusive aquilo que o próprio Cristo fez. Só o meu Pai é quem sabe de tudo. Só o meu Pai. E Jesus era um espírito puro. Ele poderia muito bem saber, provavelmente ele até sabia, mas em momento algum ele revelou alguma coisa sobre data. Eu vos enviarei o Consolador. Ele disse, eu vos enviarei o Consolador mais ou menos daqui uns 1800 anos. Não, isso não seria importante, tá? Mas nós vamos ver depois. E como entender pela teoria da presciência, segundo o ensino dos Espíritos, as predições de Jesus e de muitos outros espíritos. Especialmente para nós nesse momento, né, que temos tantas previsões de tantas coisas, tantas informações, a gente precisa aprender a trabalhar melhor com isso. Bom, essa foi a quarta frase que Kardec traz aqui como a síntese da obra A Gênese. Agora vamos na terceira. A terceira, ele diz o seguinte, olha, Deus prova sua grandeza e seu poder
pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Essa frase com certeza é uma frase de impacto. Porque imagine, o que nós sabemos de milagre? A doutrina espírita já ensinou isso para nós, que milagres não existem. Por quê? Porque qualquer milagre seria uma derrogação a uma lei. Se nós falamos e todos concordamos que Deus é perfeito, como é que um ser perfeito poderia criar leis que deixariam uma brecha ou que poderiam ser suspensas? Então as leis não seriam perfeitas. Está aí. Aqui, nessa parte, Kardec vai justamente trabalhar isso com a gente. Olha, peraí, o que é milagre? O que é sobrenatural? Quais são as teorias que poderiam envolver tudo isso? E, sobretudo, uma das principais, dos fluidos. O conhecimento dos fluidos é fundamental para nós entendermos essa parte. Está vendo por que Kardec trouxe a síntese? Ele conseguiu sintetizar numa frase essa questão dos milagres. Nós, que já conhecemos um pouco o livro, a gente consegue entender tudo isso. Claro. Os fluidos podem explicar muitas coisas. E os milagres que Jesus praticou, ou que Jesus teria praticado? Como é que nós vamos entender isso à luz da doutrina espírita? Está lá nesta parte da Gênese, na sua segunda parte, os milagres. E a gente vai, seguindo as orientações do próprio Kardec, tentar entender, à luz da doutrina espírita, como eles podem ser explicados. Mas de uma coisa, ele acertou na sua própria síntese, quando ele diz que Deus prova a sua grandeza pelo seu poder de imutabilidade. Ou seja, nada pode ser mudado. Por quê? Porque tudo está perfeito. Olha que fantástico. Depois, nós temos a segunda frase. Como eu pedi para vocês a permissão, estamos lendo de baixo para cima. A segunda frase, ela diz o seguinte, olha: a ciência está chamada a constituir a Gênese segundo as leis da matéria. Veja que interessante. A ciência está chamada. Claro, por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas Kardec iniciou o processo de codificação da doutrina espírita, inclusive com o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, em abril de 1857. Por exemplo, o livro de Charles Darwin, Evolução das Espécies, foi publicado em 1859. E a gente sabe a revolução que esta publicação de Charles Darwin trouxe para a sociedade. Então Kardec fala o seguinte, olha, a ciência vai vir para cá para ela justamente explicar as leis da matéria. Nós precisamos da ciência. Tanto é que ele disse que se em algum momento o espiritismo dissesse alguma coisa que a ciência viesse a contrariar, a provar e demonstrar, esqueça o que eu falei e fique com a ciência. Lógico, a gente sabe que a ciência que Kardec nos apresenta é uma ciência da espiritualidade. E uma ciência da espiritualidade que foi escrita e baseada na própria verdade não tem como ser modificada. Fiquem tranquilos quanto a isso. A verdade, ela é sempre única. Há milhões de anos atrás, assim como será há milhões de anos adiante. A verdade é sempre a mesma. É claro que a gente vai, através das revelações, aprendendo e buscando algumas outras informações para complementar o nosso conhecimento. Mas a verdade, ela é imutável. Ela é sempre a mesma. Então, ele diz que a ciência vai ser chamada a constituir a Gênese, a constituir a origem. E, gente, o que Kardec vai falar para nós nessa parte do livro? Ele vai falar da construção do universo, do surgimento do universo, das galáxias, das estrelas.
do Sol, do nosso sistema. Ele vai falar dos espíritos, do próprio corpo. Veja, tem temas aqui fantásticos, eu poderia até ler aqui para vocês no próprio índice dos temas que ele vai tratar. Por isso que tem gente que fala que essa obra é uma obra muito difícil de ser lida, difícil de ser estudada, mas nós estamos aqui para juntos fazermos isso. Vejam o que Kardec fala aqui, olha, um capítulo para falar o papel da ciência na Gênese. Aí depois que ele fala do papel da ciência, ele vai falar dos sistemas do mundo antigo e do moderno. Aí ele vai falar da uranografia geral. O que é isso? É a criação, as leis associam a criação dos sóis, dos planetas, dos satélites, dos cometas, da Via Láctea. Veja, tudo isso à luz da doutrina espírita. Ele vai falar do esboço geológico da Terra, teorias sobre a Terra, revoluções do globo, gênese orgânica, gênese espiritual, gênese mosaica. Veja, nessa parte que, de novo, este é uma síntese que Kardec traz para nós na página de rosto do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, para mostrar o que será trabalhado nessa obra. Então, esse capítulo ele é fantástico, interessantíssimo, para nós adentrarmos, ou pelo menos tentarmos adentrar um pouquinho na própria... Eu vou usar uma expressão aqui, mas me desculpe, mas na própria natureza de Deus. Não é que a gente vai penetrar, não, mas para a gente começar a entender como que as coisas funcionam e como que é este processo de construção de tudo aquilo que existe. Está aqui. E os Espíritos nos deram, ou pelo menos traçaram um caminho para nós estudarmos e entendermos. Bom, gente, nós falamos dessas 3 frases, tá? A Gênese, que seria a construção. Vejam, o capítulo, ou o título do livro, A Gênese. Falamos dessa parte, a Gênese. Depois nós falamos dos milagres, a parte dos milagres, a teoria e depois as explicações dos milagres praticados pelo Cristo, entre aspas. E depois das predições. Mas tem uma primeira frase nesta síntese de Kardec. E a frase é a seguinte: a doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. E o que é isso? Vocês já pararam para pensar o que é isso? Ouvindo inclusive o Cosme Massi falando, ele mesmo disse que há muito tempo, logo no início, quando ele estava estudando a doutrina espírita, ele falava, gente, isso aqui está mais como uma introdução. Por que essa frase Kardec colocou aqui e tal, ela não está soando e casando muito bem com tudo aquilo que está na obra? E aí depois ele fala, quando ele conseguiu concluir. Vou repetir a frase. A doutrina espírita é a resultante. Resultante de quê? De que ela nasceu? De onde ela provém? Qual é a sua causa? Então, essa primeira frase, ela representa justamente a gênese da doutrina espírita. Qual que é a gênese da doutrina espírita? Os ensinos dos espíritos. Como é que é o capítulo 1 da Gênese? Caracteres da revelação espírita. Então ali também está a Gênese, só que a Gênese da doutrina espírita. Por isso, já antecipando, muitas pessoas não conseguiram entender realmente essa parte. Por quê? Kardec escreveu esses caracteres da revelação na própria Revista Espírita e em muitos outros opúsculos. O que seria? Seria uma parte separada. Ele publicou isso separadamente. Só que depois ele incorporou a Gênese. Por quê? Porque ele entendeu, pelo menos na nossa visão, que ali estaria a Gênese, esses caracteres da revelação, a Gênese da própria doutrina espírita. Então está relacionado assim com a Gênese. Por quê? Porque nós estamos fazendo um estudo segundo o Espiritismo. E esse Espiritismo surgiu como? Surgiu quando? Aí está os caracteres da revelação. É ou não é interessante este codificador? Como é que a gente não consegue perceber a evolução de Kardec, principalmente esse trabalho fantástico dele juntamente com a espiritualidade?
A gente tem que começar realmente a estudar e aprofundar para poder extrair. E veja, Kardec sintetiza todo um livro em 4 frases. E se nós formos pegar ali desde o início, a gente pega e fica ali pensando, gente, por quê? O que ele quer dizer? É lógico, se é uma síntese, ele já conhecia a obra, a síntese foi escrita depois. E muitos de nós acabamos não dando importância para essas informações. Ainda que seja algo que esteja na página de rosto. Repito, quantos já tiveram a curiosidade de pegar a página de rosto e ler? E ver o que está escrito ali? Geralmente a gente abre, pega o índice e vê qual que é o assunto mais interessante. Na pior das hipóteses, nós pegamos e já iniciamos ali pelo capítulo 1. Nem a introdução nós lemos. E olha que hoje nós não iniciamos nem a introdução. A introdução a gente vai falar depois, tá? Talvez a gente até comece da introdução junto com os caracteres da revelação espírita. Mas, de novo, cenas para os nossos próximos capítulos. Não vamos entrar nesse debate hoje. Mas só para falar para vocês. Então, essa parte, caracteres da perfeição, já foi publicada por Kardec em separado e hoje ele está ou faz parte da codificação. Inclusive está na 4ª edição. Então não se preocupe com quem achar que tem as questões da adulteração. Não preocupa não, porque já na 4ª edição ele já trazia esses caracteres da perfeição. Caracteres da perfeição justamente para explicar, justamente para nos mostrar que ali está a gênese da doutrina espírita. Eu garanto para vocês, vai ser um capítulo bem interessante de nós estudarmos esses caracteres da revelação. E para nós, e principalmente para aqueles que estão conseguindo nos acompanhar durante todos os dias da semana, amanhã, por exemplo, nós vamos retomar a sequência do estudo do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai perceber que muitos desses caracteres da revelação nós já estamos vendo nas outras obras, sobretudo na própria introdução ao Livro dos Espíritos. Quando ele fala, não sei se vocês se lembram como é que é a questão das palavras, as terminologias, o início, as mesas girantes e tal. Então ele vai contando e vai mostrando para nós. Gente, nós estamos fechando pelo menos o nosso tempo ou a nossa programação de 30 a 40 minutos. Não vou adentrar em nenhuma outra parte. Espero que tenha ficado claro para vocês. Me desculpem aqueles que não gostariam que eu tivesse colocado aquela questão polêmica do início, porque realmente tem pessoas que não concordam com isso, mas eu não poderia me furtar e principalmente deixar de informar a vocês que isso existe. Aqueles que já sabiam, ótimo, mas eu tenho certeza que muitos não sabiam dessa polêmica. E não é uma polêmica para nós ficarmos levantando ou para nós ficarmos aí duvidando quando formos estudar o livro. Não se preocupe com isso, tá? É simplesmente a título de informação. Só a título de informação. Vocês estão sabendo e quando forem verificar ou quando forem indagar ou quando virem isso de alguém, de outra pessoa, vocês só vão falar, não, eu já sabia, já tenho conhecimento, mas talvez não tenho opinião formada sobre isso. Deixe que os estudiosos busquem, procurem, cheguem às suas conclusões. Eu tenho certeza que não vai alterar em absolutamente nada todo este cabedal de conhecimentos e informações que nós temos nas outras obras e na própria Gênese, tá? E repito, se tiver alguma coisa que seja interessante no decorrer dos nossos estudos, eu vou posicionando vocês com relação a isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer essa participação de todos vocês, tá? Esse carinho que vocês estão dedicando para com a Aliança Municipal Espírita aqui de São Sebastião do Paraíso. E vocês não sabem o quanto nós ficamos felizes por podermos realizar esta reunião virtual com vocês. Muita paz a todos vocês. Muitas pessoas que aqui manifestaram, Maria das Graças, a Diana inclusive, eu não sei se vocês acompanharam aqui, foi trazendo todas essas frases, foi anotando aí para vocês essas frases. Isso é bom, é interessante. Muito obrigado, Diane. A Vânia também aqui mandando o seu boa noite. E aqueles que não se manifestaram, mas que participaram conosco, a gente agradece mais uma vez. E eu só peço que Jesus, através dessa espiritualidade maravilhosa
possa agradecê-los por essa participação e principalmente que vocês tenham cada vez mais disposição para divulgar a doutrina espírita. Para divulgar a doutrina espírita, não nos esquecendo daquela frase de Francisco de Assis, que para mim ela é fantástica, quando ele disse para os seus discípulos, né? Ide e pregai o evangelho. Se necessário, utilize palavras. Para mim é algo fantástico. E se a gente conseguir colocar em prática os ensinamentos que nós aprendemos, principalmente com Jesus, e sobretudo à luz da doutrina espírita, que vai trazendo para nós uma interpretação contemporânea daqueles ensinamentos, eu tenho certeza que nós não cometeremos erros e sairemos dessa existência coroados de êxito, retornando à pátria espiritual na certeza de que conseguimos cumprir tudo aquilo que nós estabelecemos como meta antes da nossa encarnação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe, os acompanhe sempre. Também mais aqui um abraço aqui para a Luciene, que deixou aqui seu recadinho, para a Elisete. Muito obrigado, gente. Uma excelente noite para vocês. Andréia, obrigado mais uma vez. Uma excelente noite para todos vocês. E repito, amanhã estamos aqui na sequência. Amanhã é dia de vermos o livro dos Espíritos. Então amanhã estaremos aqui na sequência do livro dos Espíritos. Muita paz e uma boa noite a todos vocês.